Fala aí pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube. Meu nome é Cauê Novaes, sou empresário digital há quase 5 anos e hoje tenho uma agência de tráfego pago com quase 40 clientes na base, beleza? E o objetivo desse vídeo aqui é falar um pouquinho para vocês de como entregar relatórios para os seus clientes de tráfego pago, que eu considero como um dos pontos mais importantes na sua prestação de serviço. Como eu sei que boa parte das pessoas que estão vendo esse formato aqui, estão iniciando, estão aí com pouco caixa, aqui a gente não vai se tratar de nenhuma plataforma externa, então você não vai precisar contratar nenhuma plataforma para entregar os relatórios de tráfego pago. E inclusive aqui dentro da empresa, mesmo que a gente já tenha um caixa um pouco mais gordo, a gente não utiliza nenhuma ferramenta para entregar esses relatórios para os clientes, visto que a gente já testou todas essas plataformas famosinhas aí do mercado e não alterou nada. Na verdade, depois que a gente implementou o formato que eu vou mostrar para vocês nessa aula aqui, a gente teve uma taxa de retenção e de entendimento muito maior dos nossos clientes. Ou seja, os clientes conseguiram absorver muito melhor os relatórios, conseguiram entender melhor os resultados que a gente está gerando para eles, e inclusive conseguiram também identificar os pontos de melhoria, que também é um ponto muito interessante de colocar no seu relatório, Então, sem mais delongas, o objetivo é esse. Sem nenhuma plataforma externa, você não vai gastar nada para entregar os seus relatórios para os seus clientes de tráfego pago. E uma coisa que é interessante já para você é que eu explique o porquê que os relatórios eles se enquadram como um dos pontos mais importantes aí dentro da tua empresa de tráfego pago. Então vamos lá. O teu segmento ele importa muito de acordo com o formato de relatório que você for fazer. Visto que, por exemplo, um dono de imobiliária e um dono de clínica odontológica pensam totalmente diferente. Então vai impactar muito o segmento que você atende hoje. Cauê, eu atendo todos os segmentos. Você pode testar mais de um formato para ver como que cada cliente ali vai acabar se sentindo com esse formato aí para você, beleza? Mas no geral é interessante você avaliar se um PDF pode se sair melhor, uma mensagem no WhatsApp pode sair melhor, uma apresentação em slide pode se sair melhor. Então é interessante você sempre avaliar os comportamentos do teu cliente. Pô, é um cliente que não tem muito tempo, não tem muito tempo de agenda, não gosta de fazer reunião e tudo mais. Então, pô, não faz muito sentido você fazer um PDF gigante e enviar para ele ou um slide gigante para poder apresentar em reunião com ele. Não faz muito sentido, Então é interessante vocês avaliarem, que o teu segmento, se o teu segmento ele vai fazer sentido ou não, com o formato de relatório que vocês vão ver, Então, por que os relatórios são tão importantes no nosso serviço de tráfego pago? Primeiro, porque a gente consegue mostrar aos nossos clientes que a gente está efetuando o serviço e que todas as nuances que envolvem o serviço a gente está com 100% de controle. O que é que deve conter? Eu vou mostrar o modelo aqui que a gente entrega, mas o que é que deve conter nesse relatório exatamente? Os resultados que isso desenvolveu dentro daquele período de tempo ali, Obviamente, o segundo ponto são as melhorias acerca do que a gente vai tomar de decisão para os próximos momentos. O que é que foi feito naquele período exatamente, quais foram as otimizações que você fez nas campanhas, quais que foram os criativos testados, quais que foram os que melhor deram resultado, com resultado mais acessível, mais interessante para você. Então é interessante você anexar todos esses dados aí dentro dos teus relatórios de tráfego, assim como eu falei ali, como eu falei um pouco atrás, que é interessante você colocar também quais que serão os teus próximos passos dentro do teu serviço de tráfego. Então, uma das coisas que eu identifiquei muito nesse tempo como dono de agência aí é que é o seguinte: o cliente ele não fica com você a partir do resultado que você gera, e sim do relacionamento que você cria com ele. E o relatório ele é justamente um ponto de relacionamento com o cliente,
porque ele vai entender que você está muito, mas muito compromissado com o resultado que ele tem e que você respeita o investimento que ele está fazendo acerca do teu serviço. E o seu relatório ele deve ser sempre além também do tráfego pago, beleza, pessoal? Porque é o seguinte, a gente que é gestor de tráfego e tudo mais, a gente só consegue saber até o clique. Depois do clique, depois que o cliente vai para a landing page, depois que o cliente chama no WhatsApp do cliente ou chama no direct, a gente não consegue saber. Então esses relatórios eles têm que estar sempre pedindo um feedback a respeito do cliente, a respeito do comercial do cliente, né? Comercial que eu digo pode ser o secretário, o vendedor, né? Ou o setor comercial como um todo, o pessoal ali que cuida das vendas exatamente dentro da empresa, porque tem muitos gestores de tráfego que não ficam atentos a esse ponto. E um dos insights que eu consigo colocar como mais fortes aqui dentro desse vídeo é que você se importar com as vendas do cliente vai fazer ele se manter por muito, mas muito tempo dentro da tua empresa. Isso é uma certeza, porque tem muitos gestores de tráfego no mercado que estão focados em trazer visibilidade, trabalhar a marca do cliente. Não que isso não seja importante, mas em primeiro plano vem as vendas. Então, o cliente entender que você está preocupado se ele está vendendo ou não é muito importante. Não necessariamente você vai cuidar da venda dos clientes, das vendas dos clientes, né? Porque não tem como você cuidar de tudo. A não ser que você tenha uma consultoria comercial e tudo mais atrelada ao teu serviço de tráfego pago. Mas, na maioria dos casos, é o comercial que vai cuidar disso e você precisa ter um feedback constante. Tanto ele trazendo esse feedback, quanto você devolvendo também. Fulano, testei aqui esse formato de criativo essa semana e eu estou precisando saber como é que está a conversão dentro do WhatsApp aí com o atendente X. Consegue me informar esse retorno? Com esses tipos de toque é interessante demais, né, vocês terem isso daí em mente, beleza? E como é que eu entrego os relatórios que fazem clientes ficarem anos comigo? Eu tenho clientes aqui que tem mais de 3 anos na minha base, beleza? Me pagando recorrentemente todos os meses. Clientes caros mesmo que a gente consegue manter, principalmente com base nos relatórios. Se eu estivesse falando aqui que eu consigo entregar resultado para todos os clientes que eu já captei, seria uma grande inverdade, beleza? Porque tem clientes que a gente consegue alinhar tudo e entregar um resultado, e tem cliente que a gente não consegue entregar resultado 100%, né? Isso é comum dentro do mercado, beleza? Você não vai conseguir agradar todos os clientes. E isso independe de várias coisas aí, beleza? Então, não necessariamente que se o teu serviço for excelente, vai ter resultado do cliente. Vai depender de outros fatores também, né? Por exemplo, nessa troca de feedback, né? E outros pontos além desse daí, como comercial, conversão de vendas, além de page que ele estiver utilizando, atendimento e outros pontos também, beleza? Mas como é que funcionam os relatórios? Aqui a gente presta relatório semanalmente, beleza? Ou seja, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, a minha equipe vai lá e envia o relatório para todos os clientes que a gente tem na nossa base, beleza? A gente tem um grupo com todos os clientes, né? Obviamente, um grupo para cada, e dentro desse grupo aí tem um gestor de tráfego responsável pelo projeto, tem o meu suporte, né, que cuida ali de todas as questões ali, e o cliente com o comercial dele, né, alguma pessoa que ajude ele aí na questão do atendimento. E esse relatório é enviado semanalmente para ele, e a gente também tem um relatório mensal, que aí é feito em formato de reunião com ele, né? A gente abre ali uma videochamada via Google Meet ou via Zoom, e aí a gente faz esse bate-papo com ele de cerca de 30, 40 minutos ali, apresentando todo o relatório, né? Tudo que foi feito ali durante o mês, quais que são as perspectivas para o próximo mês também, e que a gente receba esse feedback de volta, né, do comercial aí do cliente, beleza? Então é interessante demais você ter esse momento com o teu cliente. É um investimento de 30, 40 minutos que acaba valendo muito, mas muito a pena mesmo. Os nossos relatórios mensais dependem muito do formato dos nossos clientes. Como eu falei, é interessante vocês avaliarem, né? Mas o relatório semanal ele é padrão. Ele sempre segue este formato aqui, beleza? Sempre este mesmo formato. Inclusive, sempre assim, ó, relatório do dia taranã, taranã, taranã. Aqui a gente coloca o nome
da empresa do cliente, né? Coloca aqui até para você se organizar dentro de um drive e tudo mais. E não acabar aí se perdendo, né, no meio do processo de tantos relatórios, que acredito que com certeza você vai alcançar aí vários clientes ainda. Então, primeira métrica aqui, lembrando isso daqui é enviado no WhatsApp, né, lá dentro do grupo com o cliente, ou se não tiver grupo você pode mandar no privado dele também, mas que tem que ser de fácil entendimento para o teu cliente. Então vamos lá. Primeira coisa, o investimento, né, que foi feito no período. Tem aqui o relatório do dia taranã ao dia tananã, né? Quantos leads foram gerados, quantas conversas foram iniciadas, né? Quantos cadastros foram gerados acerca das campanhas que a gente está fazendo. O custo por lead, o custo por potencial cliente que está chegando para ele, custo por conversa, custo por venda, enfim, vai depender do teu segmento, beleza? As impressões, aqui a gente alcançou nesse caso mais de 100 mil pessoas, 100 mil impressões, né? 355 cliques e o CPC. A gente avaliou que essas daqui são as principais métricas que o cliente tem que estar com ciência, né, de tudo isso daí. Não necessariamente ele precisa entender todas, mas principalmente essas três, você tem que deixar de fácil entendimento para ele, explicar para ele exatamente o que é, né? Aqui são as pessoas que estão chegando para ele atender, o custo para essas pessoas que está chegando para ele e quanto que foi investido, né? Logo abaixo, o meu gestor de tráfego ele coloca os comentários, né, acerca das métricas acima. Então é um resumo mesmo, de fato. Então, a respeito dos leads, o número de leads aumentou de 134 para 167 em relação de fevereiro a março, por aí vai, né? Custo por lead diminuiu, tananá, para tananá, e por aí vai, beleza? Isso é uma melhoria na eficiência do investimento, pois a empresa X está conseguindo mais leads por real investido. Impressões, também um resumo sobre as impressões. Resumo sobre os cliques, teve melhoria, pioria, como pior, o que é que teve, né? Então aqui nesse caso diminuiu, mas a gente aumentou a quantidade de leads, né? Então teve uma melhoria muito boa. CPC, o custo por clique, como é que foi? Né? Aumentou ligeiramente, mas o custo por lead está mais baixo. Então, a gente está tendo eficiência melhor nos criativos e por aí vai. Então, em resumo, aqui eu deixo mais outra parte do resumo. A campanha de tráfego da Taranã apresentou um desempenho sólido em março, né? Gerando mais leads com investimento menor. Isso demonstra a eficácia contínua da campanha e a capacidade de se adaptar e competir no mercado de anúncios dinâmico. Esse daqui seria para o mês, beleza? Mas é o mesmo formato semanal, porém com menos informações, beleza? Literalmente igual, todos os tópicos, lead, custo por lead, março, por exemplo, incluímos o criativo X da, sei lá, da roupa X, que nos trouxe essa melhoria significativa na produtividade dos números. E por aí vai, né? Vamos lá, outro exemplo. Para a próxima semana, o objetivo é testar criativos semelhantes e trabalhar essa informação sobre o criativo validado para trazer resultados cada vez melhores com um custo cada vez menor e por aí vai. Puf, entregou e sucesso, beleza? A gente fica por aqui, mas por último vou te dar aqui um aviso. As vagas para o meu treinamento S5D, que é um treinamento que eu te levo do zero até os seus primeiros 10 ou 15 clientes na tua base de tráfego pago, estão com as vagas abertas, né? Tocando no botão abaixo, tu consegue comprar ele, se adequar, ver um pouco mais na página de vendas. Lembrando que eu te levo do zero até os 10 mil reais em 37 dias. Essa é a minha metodologia, beleza? O link está no comentário fixado e também na descrição. Me segue lá no Instagram também, @kaue.mp4. Se inscreve aí também no canal, deixa um like se esse vídeo acabou te agregando algum valor, beleza? Tamo junto, pessoal, e é só o começo. Vamos para cima.